Olá a todos, bem-vindos ao 7º episódio da 6ª temporada do Negócio Mistério, uma temporada dedicada a jogadores que se destacaram em fases finais de campeonatos do mundo e a partir daí foi seguir viagem. Vasco Sousa está aqui comigo, eu sou Humberto Ferreira. Olá a todos. Olá Humberto. Estás bom? Sim, pronto para mais uma viagem no tempo. Vamos viajar até ao nosso Mundial. É verdade, a recordar o nosso Mundial. Estamos a falar do Mundial 94. Sabes que tu que és um homem ligado às partes sociológicas, dizem que o Mundial que mais nos marcou é o Mundial que vivemos entre... Os 11 anos, é ele ali só 10 e 14 anos. Sim. E é verdade, confere. Para mim também confere. Este é o Mundial de 1994, Mundial dos Estados Unidos da América, e hoje nós vamos falar de Alexis Lalas. Um defesa central, conhecido pelos seus lançamentos de 30 metros. Pelos longos cabelos e pelo gosto pela música. Longos cabelos, barba ruiva e não era marinheiro. É verdade. Estamos a falar de alguém que, se encontrassem à noite, fugiam. Sim, tinha um ar um bocado assustador, mas tinha bocado. Mas também tinha ar de ser bom rapaz. Parece-me que ele deve ser até um gajo porreiro para se beber um copo, deve ter histórias engraçadas. Ok. Ele é do estado de Michigan, filho de pai grego, mãe norte-americana. Pois é, ele tem ali uma... Mas tem cara de quem podia dizer Alabama. Sabes, aqueles que falam um accent muito, muito forte. Alexis Lalas, que não tinha nada a ver com futebol quase, quando é chamado para ir jogar futebol. Sabias? Não. Eu só me recordo que quando começa o Mundial também não havia tanta informação como existe atualmente. E o futebol também não estava tão desenvolvido como está atualmente, principalmente nos Estados Unidos. E o Alexis Lalas era um perfeito desconhecido, quase ninguém conhecia o Lalas. Eu recordo que nessa seleção norte-americana havia alguns jogadores que jogavam em Inglaterra, havia alguns que tinham estado no Mundial de Itália em 90. Mas o Lalas não estava nem num lado nem do outro, ninguém conhecia o Alexis Lalas. Embora ele já tivesse estado nos Jogos Olímpicos. Sim, ele tinha estado nos Jogos Olímpicos de Barcelona e volta a estar depois, 2 anos depois deste Mundial, nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Mas para a maior parte das pessoas não americanas, e mesmo a maior parte dos americanos, porque não ligam, e principalmente na altura não ligavam quase nada ao soccer, o Alexis Lalas não era apontado sequer como um habitual titular dos Estados Unidos, e o que é certo é que ele é titularíssimo no Campeonato do Mundo. Obviamente que o seu estilo peculiar chamava bastante a atenção, mas ele tinha também qualidade como jogador. Ele faz um bom Campeonato do Mundo. Não estava à espera de ouvir isso da tua parte. O quê? Que ele tinha qualidade como jogador. Alexis Lalas. Não tinha. Ele depois até vai jogar para a Itália. Claro que tinha. Fogo. Então deixa-me te dizer. Não é o melhor defesa central do mundo, mas... Sim, mas olhando para esta equipa que tem Marcelo Balboa, que era um texano. E esse eu também tinha medo se passasse por ele. Também com barba e cabelos compridos. Sim. Embora tinha ali uma calvície escondida, porque tu notavas que era um tipo... o cabelo dele começava a meio da testa. Portanto, ou melhor, a testa dele ia até meio da cabeça. Sei lá, tipo, deixa-me trazer-te esta seleção. Começando desde o guarda-redes aqui, o Tony Meola, claro. que parecia um contabilista de uma terra local. Não é? Desculpa, contabilista, ele tinha aquele cabelo, ele usava até um rabo de cavalo, não era? Ou pelo menos chegou a usar, não sei se foi nesse Mundial ou não. Ele chegou a usar depois, mas tipo a foto que vinha nos cromos da Panini, tipo era ali um bocadinho diferente. Depois tínhamos o Kobe Jones. Era um surfista. Sim, era um Kobe Jones ainda tem muitos anos na seleção. O Eric Winalda era um playboy. Eu lembro-me do nome, mas não me lembro da cara. Não, tipo, era Ele jogava em Inglaterra ou pelo menos terá jogado em Inglaterra? Que esse Winalda já era um nome mais ou menos conhecido quando ele joga, quando começa o Mundial. O Eric Winalda tinha jogado ou jogava na Alemanha. Okay. No Saarbrücken. Então era um dos jogadores que jogava fora dos Estados Unidos. Mas o Winalda tinha cara de Ken, de namorada Barbie, sabes? Tipo, tinha assim estilo. Tab Ramos
Gustavo Ramos, lembramos, claro. Ramos, não é? Lembramos principalmente porque leva a cotovelada do Leonardo. E o Cláudio Reina, que depois acaba aqui por Cláudio começar. Reina ainda deve ser relativamente jovem, não é? 20 anos, tinha 20 anos neste eu acho que ele já faz uns joguitos nesse Mundial e era visto como uma nova espécie de futebol americano, mas depois é que futebol americano, futebol da seleção dos Estados Unidos. E só passados uns anos, o filho dele está neste Mundial e já esteve no anterior, o Giovanni Reina. Mas estava-te a dizer que o selecionador dos Estados Unidos para este Mundial, o Bora Milutinovic... eu tenho saudades, eu acho que Milutinovic, infelizmente, ele desde 2002 que nunca mais esteve em nenhum Mundial. Ou seja, já vão mais de 20 anos. Mas acho que todos os Mundiais deviam ter o Milutinovic, devia estar numa seleção qualquer. Ele em março disse que estava disponível para ir ao Mundial 2026. E não sei, há tantas seleções aí. Mais Panamá, fosse a seleção de Espinho, podia contratar. Não, era uma seleção do Mundial, ali um Panamá, um Haiti, um Curaçao. Exatamente. Mas pronto, o Curaçao já leva só me veio com a Adriança à cabeça aqui numa quadrilha. A Ricardo Vacato. Exatamente isso. Alexi Lalas estava-te a dizer que fazia parte de uma estratégia do selecionador Bora Milutinovic que após o Mundial de 1990, e ele tinha estado como selecionador na Costa Rica, exatamente, Mundial 90, exatamente. Não é? Ele faz uma espécie de scouting e de draft para escolher jogadores e criar uma seleção que vivesse em clausura e que preparasse só o Mundial 94. Exato. O objetivo era não fazer má figura e pelo menos os Estados Unidos passarem a fase de grupos. Porque só aqui um parênteses, atualmente nós estamos habituados os Estados Unidos a estarem sempre presentes no Campeonato do Mundo e a terem vários jogadores até a alinhar nos campeonatos europeus, mas até aqui isso não acontecia, não é? Os Estados Unidos vão ao Mundial de 90. Há também um caso que o México é excluído do Mundial, eu já não sei se são os Estados Unidos ou é a Costa Rica que é beneficiada com isso, acho que são os Estados Unidos, mas isso também já não interessa tanto. Mas o Mundial de 90 é o regresso dos Estados Unidos ao Campeonato do Mundo, passado quase 40 anos. Sim, tinha sido 54, por aí. Ou seja, os Estados Unidos estão completamente fora do radar do Campeonato do Mundo. De repente eles vão organizar o Mundial 94, tem uma participação no Mundial 90 em que perdem os 3 jogos, e havia muito o receio, primeiro que o adepto norte-americano não liga muito ao nosso futebol, ao soccer. E depois era o receio que os Estados Unidos fizessem uma péssima figura no Campeonato do Mundo, porque era uma equipa com poucos jogadores conhecidos, nem sequer tinha o campeonato, o MLS, como nós conhecemos, ainda nem sequer existia. Esse foi um dos propósitos, era criar essas bases. Houve a criação da equipa, os jogadores viviam em conjunto, acordavam muito cedo para treinar, tinham Isso durante 3 anos. Foi durante 3 anos, desde 1991 até 1994, com o objetivo de criar uma estrutura defensiva coesa para sofrer poucos golos, conseguir marcar um golo e segurar. Portanto, há aqui um estilo quase catenaccio. E se olhares, o perfil é esse. Exatamente, o Mundial foi exatamente assim. Defesas duros, porque os Estados Unidos tinham uma agressividade invulgar para uma equipa que não jogava muito futebol, e o Alexi Lalas personificava muito isso. Personificava isso, não é? Tipo, estamos a falar de ele impunha muito respeito, um avançado ficava com um certo receio de se aproximar dele. Sim, eu estava a dizer, e disse no último episódio, para trazerem uma chave. Tipo, eu olhava para ele e imaginava que ele desfazia meia tonelada de lenha em 5 minutos. Percebes? Tipo, era completamente um lumber boy, só faltava andar de camisa de flanela durante 365 dias do ano, e tinha a imagem, para mim uma imagem marcante, além daquelas camisolas maravilhosas, o equipamento alternativo dos Estados Unidos. Se eu pudesse, era a camisola quase que usava todos os dias, aquela camisola com estrelas e o azul marinho. Achava essa camisola maravilhosa. E ele fazia para mim, nesse Mundial, a primeira vez que eu vejo um lateral, ou melhor, um lançamento de linha lateral acontecer, com alguém a fazer um lançamento de 20 metros. Tipo, ele colocava a bola na área. Estás a ver? Revolucionou o futebol. Tu já tinhas visto isso? Não. E era efetivamente isto. Aquilo que hoje em dia chamamos um lançamento longo, é verdade. Ele fazia isso. Sim. E com os 2 pés fixos no solo, que vai cumprir a regra. Tipo, não era uma coisa assim enorme. E, portanto, para mim, ficou marcado aquele Mundial. E a primeira imagem que vem à cabeça, Alexi Lalas, sem sombra de dúvida. E ela é uma das revelações do torneio. Algumas publicações, obviamente, com demasiado exagero,
até colocavam o Lalas como um jogador que podia entrar na equipa, na melhor equipa, no melhor 11 desse Mundial, que já também é um exagero, mas ele foi uma revelação. Um Mundial com Baresi, com o Ronaldo Koeman até estava lá também, havia muitos, o Maldini até muitas vezes jogou a central nesse Mundial, mas o Lalas esteve tão bem que acaba por assinar pelo Padova da Série A. O Padova tinha subido à Série A nesse ano e garante a manutenção com o Alexis Lalas na equipa, sim, a jogar pouco, mas sim, ele teve muitas dificuldades no início, naturalmente. Mas ele até marca 3 golos nessa época. Um deles elimina o Inter de Milão na taça de Itália, e outro é ao AC Milan, que na altura, estamos a falar 94-95, esse AC Milan era campeão italiano e europeu. Fábio Capello. Exatamente. Ou seja, o Lalas ainda deixou aqui a sua marca. Eu até estava a ver, tinha a ideia que ele tinha sido o primeiro americano. Não foi? Na Série A que nós conhecemos, sim, mas pelos vistos houve 2 americanos, provavelmente que teriam raízes italianas e que jogaram na década de 30 no futebol italiano. Mas podemos dizer que na era moderna o Lalas foi o primeiro jogador americano. Eu diria, não, porque já havia também na Alemanha e Inglaterra, mas em Itália foi o primeiro. Ele que fez parte, ele tinha estado 3 anos sem jogar. A última vez que ele tinha jogado oficialmente tinha sido em 1991, aqui no Rutgers Scarlet Knights. Ele depois joga pela seleção, porque ele vai à Gold Cup em 93, que os Estados Unidos chegam à final. É o tal período de trabalho. Só jogava pela seleção. Até porque não havia aqui competição interna, mas havia jogadores que jogavam noutras latitudes, ele não, estava só em Inglaterra. Ou melhor, nos Estados Unidos da América. Ele que, para tu perceberes a dimensão desportiva dele, durante o período colegial na faculdade, nos Estados Unidos da América, além de jogar futebol, ele tinha sido fazia parte da equipa de hóquei no gelo, daí se calhar também alguma brutalidade, não é? E tinha uma grande presença no desporto associativo da sua faculdade e jogava vários desportos. Portanto, o futebol e ainda havia tempo também para a música, não é? Eu recordo-me sempre dele aparecer com uma guitarra, não é? Rockstar, exatamente, sim, tinha a música de metal, era literalmente, não era metal, era mesmo música rock, e tem álbuns publicados, Alexis Lalas. Só não se fazem jogadores. Portanto, não, multifacetado. Fica tu a saber que em 2022, Alexis Lalas quis, no fundo fez aqui uma espécie de ou de ideias para sugerir à FIFA para melhorar o futebol. Ele fez parte de uma equipa para... Ideias que ele achou que eram boas para melhorar o futebol. Eu tenho medo do que vais dizer aí. Medidas para mudar a baliza, para as balizas serem maiores, portanto quer balizas maiores. Golos marcados fora da área valem por 2 pontos. É tipo o triplo da NBA, penaltis com a bola a correr em vez dos tradicionais. Bem, os Estados Unidos já fizeram isso. Os Estados Unidos fizeram isso no início da MLS. Exatamente. Opção de jogar a bola com o pé nos lançamentos laterais. Esta faz um bocado, não faz sentido quando estás a falar de alguém que eternizou o lançamento longo, não é? Suspensão temporária por falta que não mereça expulsão. Portanto, faz uma falta violenta, não é uma falta para vermelho. É aquela linha cinzenta que se fala agora muito, não é? Entre o amarelo e o vermelho. Fora de jogo só nos últimos 30 metros. Nos últimos 30 metros, E qualquer contacto da bola com o braço é considerado mão. Qualquer um. Exatamente, qualquer um. Essa, eu não concordo com isso, mas tem que haver uma unificação. E esta já faz parte quase do universo. Tanto. Sim, há aí muitas influências, obviamente, da cultura americana no desporto, não é? E eu sei que os americanos, eu não conheço os americanos, mas eles gostam muito do futebol, de um espetáculo, não é? Acima de tudo, o desporto tem que ser um espetáculo de entretenimento. E acredito que eles veem o futebol e se calhar para eles é impensável pensar este jogo vai ficar 0-0, mas o que é isto? Olha, o Nelson Rodrigues, um conceituado escritor brasileiro, irmão de Mário Filho, que é o nome do Maracanã, dizia que um jogo terminar 0-0 dava direito ao adepto ir pedir a devolução do bilhete. Do dinheiro do bilhete. Eu pensava que ia dizer que nenhuma equipa pontua sequer. Não, era este lado na sua pátria da história. Agora há cada vez, essas ideias do Lalas, algumas não fazem tanto sentido, mas há cada vez mais uma corrente de temos que mudar aqui alguma coisa para que o futebol consiga ser mais atraente. Fala-se muito até das gerações mais jovens que também pretendem um desporto que seja mais atrativo, com mais espetáculo,
mais coisas a acontecer, não é? Nós muitas vezes até valorizamos muito o futebol tático, não é? E os nossos treinadores são muito conhecidos por serem fortes taticamente, mas percebo que se calhar a tática ganha. A bola lá dentro é que dá a festa. Fica a sugestão para procurarem no YouTube também por estes dias histórias e coisas maravilhosas sobre o Mundial de 1994. Há uma que eu tenho aqui. E também podem pesquisar para ouvirem as músicas do Lalas. Eu por acaso acho que nunca ouvi. Acho que devem pesquisar. Não, mas para mim tem que ver o epic fail da abertura do Mundial. A Diana Ross. Estava tudo organizado. O objetivo é Diana Ross perfurar um grupo de pessoas que está a bloquear uma baliza. Ela dá um remate para acertar e ser um golo na baliza, mas falha o remate, ainda assim a baliza desmancha-se. Para mim é o epic fail do Mundial 94. Incrível. Portanto é assim, showbiz, tem mesmo que avançar. Gostamos muito de ter os vossos comentários, comentem mais também, e já agora, se viveram este Mundial 94 como nós, escrevam lá quem foi o jogador que mais vos deixou admirado desse campeonato do mundo. Estamos de regresso na próxima edição. Um abraço a todos, fiquem bem.